Olá, associados da Sicredi! Agora eu vou mostrar para vocês a previsão climática, ou seja, uma previsão mais estendida de 180 dias até o fim do ano, em especial para a região de Muliterno, no Rio Grande do Sul. A previsão vai ser em relação à chuva e à temperatura, mas antes de dar os detalhes da chuva e da temperatura, é preciso olhar para o Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra, e, portanto, se ele fica mais quente, no caso de um El Niño, ou mais frio, no caso de um Laninha, ele acaba influenciando, sim, no comportamento da atmosfera de uma forma global. Neste momento, estamos vivendo o fenômeno Laninha, que, aliás, está instalado desde 2020. No decorrer dos próximos trimestres, ele até perde intensidade em alguns momentos, mas a gente sempre vai sentir algum sintoma, algumas consequências do fenômeno Laninha. No verão é que ele se torna mais fraco e aí a gente passa para uma condição de neutralidade climática, mesmo assim, uma neutralidade com viés negativo, ou seja, o Pacífico vai seguir em sua fase fria, pelo menos até o verão. Isso vai nos trazer algumas consequências. Uma delas, diminui a chuva na região sul do Brasil em alguns momentos. Mesmo que a chuva alcance a média histórica ou até ultrapasse, poderemos ter alguns períodos de tempo mais seco, um pouco mais prolongados. Outra consequência é em relação à temperatura. Por quê? O Laninha costuma aumentar a frequência de frentes frias. Só que esse mesmo Laninha também desvia as frentes frias para alto mar, então elas passam mais pela costa. E aí, as massas de ar polar que acompanham essas frentes frias acabam sendo mais costeiras também. Isso faz com que essas massas de ar polar não tenham tanta força para derrubar a temperatura, mas, eventualmente, essas frentes frias podem avançar pelo continente, as massas de ar polar também, e aí sim pode acontecer uma queda mais acentuada na temperatura, até com valores abaixo de zero. Inclusive, isso vai acontecer agora, no decorrer desses próximos dias. Tem previsão para duas ondas de frio, uma agora no meio da semana e outra no fim de semana. Já já eu mostro os detalhes a respeito da queda de temperatura. Outra consequência que a gente fica de olho, que teoricamente acontece quando a gente tem o fenômeno Laninha, é a possibilidade de geadas tardias. Então, a gente também vai monitorar a condição da temperatura para o decorrer dos próximos meses. Antes de eu dar detalhes a respeito da previsão de chuva e temperatura para a região de Muliterno, no Rio Grande do Sul, eu quero mostrar de uma forma geral como vai ficar a chuva no decorrer desses próximos meses. Até setembro, a expectativa de chuva abaixo da média no sul do país, o que não significa ausência, muito pelo contrário, essa condição de chuva aqui representa mais os períodos de tempo seco entre uma chuva e outra. Ela até pode alcançar ou até ultrapassar a média histórica em algumas localidades, como é o caso da região de Muliterno. Em relação à temperatura, esse mapa mostra a temperatura acima da média, o que não significa um inverno quente, mas sim um inverno que não vai ser rigoroso, justamente porque as massas de ar polar, na maioria das vezes, vão passar mais pela costa, mas como eu disse, eventualmente elas vão avançar pelo continente, causando uma queda mais acentuada na temperatura. Agora sim, para detalhar um pouco mais essa previsão, a expectativa para o decorrer dos próximos meses em relação à chuva na região de Muliterno é de chuva abaixo da média mais para o fim do ano. Até lá tem previsão aí para grandes acumulados e tem o risco de geada até o mês de agosto, pelo menos, tá? Para esses próximos dias tem mais de 70 milímetros e eles serão registrados principalmente até o final desta semana, por causa de duas frentes frias, uma do início da semana e outra entre a quinta e a sexta-feira. Depois disso diminui bem a condição de chuva até o dia 26, 27 de julho. Em agosto tem mais de 240 milímetros previstos, principalmente na segunda quinzena. Depois, em setembro, a chuva fica um pouco mais espalhada ao longo do mês, uma distribuição melhor de chuva, com quase 240 milímetros. Em outubro vai aumentar bem esse volume de chuva, chega perto de 300 milímetros e uma chuva muito bem distribuída ao longo de todo o mês de outubro. Mas em novembro a chuva vai falhar ao longo dos primeiros 20 dias praticamente e ela volta nos últimos 10 dias com quase 160 milímetros. Dezembro também tem uma falha na chuva. Vai chover no começo do mês. A partir do dia 11, 12, essa chuva falha e ela volta perto do dia 25 de dezembro, com um acumulado total de 125 milímetros. Agora, a previsão de temperatura.
Nesses próximos dias tem previsão para 2 graus de mínima, agora no meio da semana, na quarta-feira, e depois no início da semana que vem. No próximo gráfico a gente vê a previsão de temperatura para o mês de agosto e com termômetros abaixo de zero por volta aqui do dia 24, 25 de agosto. Pode não ser tão frio assim, mas a tendência é de uma queda bem acentuada no final do mês de agosto. Quando a gente vai para o mês de setembro, a temperatura cai novamente por volta do dia 19, mas com mínima de 6 graus. 6 graus é frio, mas não provoca geada. Só que uma previsão de 6 graus é uma previsão que merece atenção, merece ser monitorada, porque pode ser uma queda um pouco mais acentuada do que esta, lembrando que o Laninha, teoricamente, aumenta a possibilidade de geadas tardias na região sul do Brasil. Até a próxima!